Olá, meu nome é Graziela Ryoga, eu sou médica, clínica geral, pneumologista, atuante há mais de 10 anos na área de medicina intensiva, que são as UTIs, e criei esse canal, o Pneumo Saúde, para ajudar você a respirar melhor. Hoje, o tema do canal, do nossa apresentação aqui vai ser embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar, ou TEP. Essa palavra, essa expressão foi muito difundida no Covid, mas já é uma antiga conhecida nossa da área de saúde no geral. E eu espero que você goste da apresentação, se inscreva aqui no canal, dê um like para esse vídeo poder chegar em outras pessoas também, tá bom? Vamos lá? Embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar, ou a famosa TEP, que foi tão divulgada durante a pandemia do Covid, porque era uma das complicações mais temidas do Covid. O que significa essa expressão? Bom, sabe quando a gente machuca a pele, que a gente não faz uma casquinha de sangue, assim, ela fica meio endurecida na região da pele? Imagina aquilo dentro do seu pulmão. Só que o pulmão, quando ele fica entupido em certas regiões, a oxigenação fica prejudicada. Então, a embolia pulmonar é um coágulo dentro do pulmão. O coágulo mais comum de causar embolia pulmonar é o sanguíneo. Existem outros tipos, mas a gente não vai falar sobre esses aqui não. O que eu vou falar é a embolia pulmonar, a mais comum, que é um coágulo de sangue. É uma bola de sangue seco que tampa uma área do seu pulmão. E o que isso significa? Significa que a área onde deveria chegar o sangue com o oxigênio que a gente respira do ar não consegue ultrapassar aquela bola de sangue, aquele coágulo. Então, a oxigenação daquela região fica prejudicada e uma região dentro do pulmão prejudicada prejudica todo o funcionamento do seu organismo. Por que isso é grave? Primeiro, porque às vezes o tamanho dessa bola de sangue é tão grande que ela ocupa mais de um lugar no seu pulmão. E segundo, é que às vezes essa bola de sangue, ela se desprende e acaba indo parar em outros lugares, como o coração provocando infarto, como o cérebro provocando derrame, e em outros locais, dentro do abdômen, no rim. Então, aquela bola de sangue ali precisa ser dissolvida. O que pode provocar embolia pulmonar? Quais são os fatores de risco para embolia pulmonar? Os mais conhecidos, que a gente sabe, são, primeiro, genética. As mulheres têm uma predisposição maior a ter embolia pulmonar do que os homens. Está muito ligado ao controle hormonal do estrogênio e do progestágeno, que é a progesterona. Então, um dos fatores de risco também é usar anticoncepcional, principalmente o combinado, porque o estrogênio ou os derivados dele, nesse caso, seria o vilão da história. Outro, história familiar positiva. O que isso significa? Outras pessoas da família também já tiverem tido histórias de coágulo, tanto na perna, vocês já devem ter ouvido falar uma pessoa que teve trombose na perna, por exemplo, ou quanto no pulmão, trombose pulmonar, ou no braço, ou numa veia da cabeça. Se existe essa história, principalmente em mulheres daquela família, isto é considerado, no ponto de vista médico, um fator de risco para tromboembolismo pulmonar. Outra causa bastante associada é tabagismo, porque o tabagismo promove uma inflamação dos vasos. O que são os vasos? As artérias e as veias, onde chega o sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico. Aquela inflamação ali localizada, com o tempo, pode aumentar a dificuldade que o sangue tem de passar por aquela região. Aumentando essa dificuldade de passar por aquela região, aumenta a chance de formar um coágulo. Outro fator de risco muito comum, você ter uma doença grave oncológica, um câncer, muitas vezes o que não está, às vezes nem foi descoberto, às vezes você está
você descobriu, mas ainda não tem um tratamento eficaz. Às vezes você está no meio do tratamento e faz uma embolia pulmonar. Então, esses são alguns dos fatores de risco que a gente pode considerar. Bom, você já sabe agora o que é embolia pulmonar, quais são os fatores de risco. Agora, alguns dos fatores de risco, existem mais, às vezes alguns medicamentos que a gente usa. E agora a gente vai falar dos sintomas, como que você pode desconfiar, ou que o médico ou que o outro profissional de saúde que te atender possa desconfiar que você tem embolia pulmonar. O sintoma mais comum é a falta de ar. Sensação de cansaço para fazer as coisas do dia a dia, uma falta de ar que começa quando você vai subir escada, subir um morro, às vezes até em repouso. Às vezes o acompanhante fala, nossa, você tá tão ofegante, nossa, tá cansado para comer, alguma coisa assim. A falta de ar é o mais característico, mas falta de ar pode ser por inúmeras causas. A embolia pulmonar precisa ser investigada se essa falta de ar chamar muita atenção na história clínica do médico, que você vai contar para o seu médico. Outro sintoma muito comum, dor para respirar. Esse às vezes é muito característico. Respira fundo, sente dor exatamente no lugar onde tem o êmbolo. Exatamente naquela região onde a circulação pulmonar está prejudicada. A dor para respirar é uma delas. Existem outros sintomas, por exemplo, tosse. Às vezes tosse seca e às vezes quando o coágulo é muito grande você pode tossir com sangue. Então, falta de ar, dor para respirar e tosse, principalmente tosse quando você tosse com sangue. Às vezes você tosse sangue vivo, que é o mais comum, ou você tosse um sangue um pouco misturado com catarro. Outros sintomas, palpitação, muito comum. Parece que o coração está acelerado, principalmente quando você faz alguma atividade. É um sintoma que chama muito a nossa atenção quando a gente vai pesquisar. Falamos então do que é os fatores de risco e os principais sintomas. Agora, como diagnosticar? A primeira coisa é ter uma anamnese, uma entrevista médica detalhada e o médico desconfiar do diagnóstico. Porque embolia pulmonar é um diagnóstico difícil de ser feito, porque muitas vezes a gente não desconfia. Muitas vezes os sintomas são muito sutis. E às vezes acontece em pacientes muito jovens. Então, em pacientes jovens, esse diagnóstico às vezes passa mais despercebido ainda. Dificilmente a gente pede uma angiotomografia, que é o exame, um dos exames mais específicos para avaliar, num paciente jovem que está com dor torácica, principalmente se ele faz atividade física, se ele faz academia. Então, a desconfiança do médico é fundamental. Por isso que esse vídeo é importante, porque se você assistir esse vídeo, tiver qualquer desses sintomas e tiver essa percepção, às vezes conversando com o seu médico e der essa ideia para ele de diagnóstico, talvez ele consiga te orientar se realmente faz sentido, se não faz, e pedir os exames adequados. Mas na primeira fase de um bom diagnóstico é desconfiar de que a doença existe. Depois disso, o que eu posso fazer? Primeiro, a gente pede um eletrocardiograma. Se for na emergência, eu consigo fazer isso com mais rapidez. Se for num consultório, nem tanto. Por quê? A palpitação que eu falei, quando ela vem no eletrocardiograma, a gente consegue desconfiar mais ainda, mas ele não fecha diagnóstico. Então, é só um exame que pode reforçar o pensamento do que o médico está pensando lá na hora. Bom, o eletrocardiograma pode fazer parte do algoritmo que a gente cria para poder realmente chegar no diagnóstico. Um exame de sangue, nós temos que pedir, porque todos esses sintomas também podem estar presentes em infecções pulmonares, como pneumonia. Por exemplo, muitas vezes a embolia pulmonar vem com uma pneumonia associada. O nome disso, para mim, é infarto infectado. Mas para você é como se fosse uma pneumonia. Então, também dá esses sintomas. Falta de ar, tosse com catarro, às vezes tosse com sangue, dor no peito para respirar, palpitações. Ok? Então, eu posso pedir um exame de sangue para ver se eu tenho infecção, para ver se eu tenho outros sintomas de
doença inflamatória naquele momento. PCR, que é tão difundido, muita gente pergunta, meu PCR tá alto. PCR alto não significa diagnóstico de nada, então a gente tem que pesquisar, se for o caso. E o tão falado dímero, D-dímero. O D-dímero, ele é muito bom quando ele vem positivo, muito positivo. E é muito para embolia pulmonar, tem que ser valores assim altíssimos. Quando ele vem negativo ou intermediário, ele não me ajuda em nada, porque eu ainda continuo desconfiando do diagnóstico. E existem muitos fatores que podem aumentar o D-dímero. Uma pneumonia, por exemplo, uma gestação, por exemplo. Então, muita coisa, entre aspas. Um infarto, por exemplo, também pode aumentar indiretamente o D-dímero. Então, mas a gente pede, porque às vezes se ele vem muito alto, o diagnóstico se reforça mais ainda. E muitos lugares não têm acesso a uma tomografia, ou uma angiotomografia, ou uma cintilografia, que seriam os exames de escolha que eu vou falar mais pra frente. Outro exame que a gente costuma pedir é o raio-x de tórax. Na maioria absoluta das vezes, o raio-x de tórax só vai descartar outros diagnósticos. Porque para um raio-x de tórax ficar muito alterado por causa de uma embolia, ou aquela embolia muito grande, a gente chama de embolia maciça, ou é uma embolia de muitos anos, porque também existe essa classificação. Uma embolia daquele momento e uma embolia crônica, de muitos anos atrás. Então, o raio-x de tórax é importante por isso. Fizemos esses exames, eletrocardiograma, um exame de sangue, incluindo D-dímero, PCR, hemograma. A gente fez um raio-x de tórax e ainda desconfia do diagnóstico, aí eu vou partir para os exames mais específicos. Então, nós temos 2 grandes exames que podem ser realizados com um diagnóstico adequado da embolia pulmonar. Um deles é a cintilografia pulmonar, de perfusão, principalmente. A gente pede, não é tão fácil de ser realizado. Hoje em dia, os tomógrafos são os aparelhos mais disponíveis do que um cintilógrafo. Então, a cintilografia pulmonar a gente não consegue realizar com tanta facilidade, mas ela tem uma precisão muito grande para quando o trombo, o coágulo é menorzinho, está nas menores veias do coração, nas menores artérias do coração. E o outro exame que a gente pode pedir, que é o mais fácil de ser realizado, que tem na maioria dos centros, chama-se angiotomografia pulmonar, que é uma tomografia de pulmão com contraste. Qual que é o perigo desse exame? O problema é quem tem problema renal, quem tem uma creatinina, que é um exame que marca o funcionamento do rim, muito aumentada, porque o contraste, ele prejudica o rim. Então, alguns pacientes têm contraindicação para fazer esse exame. Quando esses pacientes têm contraindicação para fazer esse exame, nós não temos a cintilografia disponível, mas a suspeita clínica é muito alta, nós optamos por tratar. Por quê? Porque a embolia pulmonar é um quadro grave e que ameaça a vida da pessoa que está portando aquela doença. Entenderam? Então, para o diagnóstico, nós temos isso. Então, a gente já passou por 4 fases. O que é, fatores de risco, principais sintomas, como que eu faço o diagnóstico. Agora, a gente vai para a última fase, que é como eu trato a embolia pulmonar. Se você estiver internado, muitas vezes a gente começa a tratar com uma injeçãozinha na barriga de anticoagulante. É uma heparina. E aí ela tem diversos nomes no mercado. Chama heparina, ela raleia o sangue. Então ela tem uma potência de tentar ralear aquele coágulo e ao mesmo tempo de não deixar termos novos coágulos. Porque muitas vezes a gente não consegue identificar de imediato a causa da embolia pulmonar. Então a gente tenta não provocar mais, não deixar o paciente ter mais, né? Então a gente tem que tratar logo. Comecei com isso, aí dentro da internação mesmo eu posso trocar essa medicação por uma medicação que chama varfarina ou outras medicações, que as mais difundidas são o rivaroxabana, o dabigatran e a apixaban. Esses são os que a gente tem mais no mercado. Qual a diferença da varfarina, que é muito antiga? O nome comercial é Marevan, é a mais antiga. A varfarina ela precisa de um tempo fazendo exames de sangue
de repetição, a cada 3 dias, mais ou menos, a gente tem que repetir um exame que chama RNI. Quando esse exame, que chama RNI, estiver na faixa entre 2 e 3, eu sei que a minha varfarina está agindo adequadamente. Menor que isso é o normal. 1,5, 1,5 é o que a gente tem. Só que menor que isso predispõe a ter embolia de novo, tanto que a pessoa teve embolia com RNI menor que 2. Então, a varfarina, ela atua de uma maneira no organismo que ela tem que atuar nessa cascata de coagulação que a gente fala, onde o RNI está. Então, a faixa de esperada é entre 2 e 3. Muitas vezes a gente tem que ficar, às vezes, um mês com o paciente dentro do hospital fazendo exames de repetição até ele chegar na faixa entre 2 e 3 e a gente conseguir dar alta para o paciente usando Marevan naquela dosagem. O que isso significa? Significa que ele vai para casa usar Marevan e tem que acompanhar ou com o médico assistente ou no posto de saúde o RNI, muitas vezes a cada 15 dias, às vezes um mensal, não tem um protocolo específico para isso. E o tratamento dura em média de 3 a 6 meses. Alguns locais preconizam 3 meses, mas em média a gente faz 6 meses. Bom, o Marevan é um desses tratamentos. O outro tratamento, se você ainda estiver internado, a gente usa a Enoxa ou a heparina e posso usar de imediato um desses outros medicamentos que eu falei, o Rivaroxaban, que é o mais difundido, o Dabigatran e o Apixaban. Esses medicamentos, eu começando no hospital, posso ter alta, porque eles atuam de imediato, diferente do Marevan, que demora um tempinho. Se eu faço o diagnóstico no consultório, eu já posso iniciar o tratamento direto, provavelmente com esses anticoagulantes mais potentes, não, porque a potência deles é quase igual. Eles têm diferenças sutis, mas tanto a varfarina quanto esses outros anticoagulantes são excelentes para o tratamento de embolia pulmonar. Com esses anticoagulantes mais recentes, se você começa a tomar no consultório, você pode ter alta para casa e o acompanhamento vai depender do seu médico assistente. A gente faz, aí, durante o acompanhamento, a gente faz outros exames também para avaliar. Mas a embolia pulmonar em si, o tratamento é esse que eu tô falando. A varfarina ou um desses essas drogas anticoagulantes mais recentes, por 3 a 6 meses. Qual que é o acompanhamento a partir daí? O médico provavelmente vai pedir um ecocardiograma, porque às vezes quando eu tenho uma embolia pulmonar, eu tenho uma sobrecarga do meu coração. Se eu tenho a sobrecarga cardíaca, eu posso ter um problema cardíaco desencadeado pelo coágulo. Então, a gente faz um ecocardiograma, acompanha daqui a 2, 3 meses e o paciente vai voltando. Você pode fazer um exame de controle no final do tratamento, que seria ou uma cintilografia ou uma angiotomografia no final do tratamento, para aqueles pacientes que podem fazer daí a 5, 6 meses e depois suspender a medicação. Em alguns casos, raros casos, mas esses casos existem, a medicação nunca mais vai ser suspensa. Porque, às vezes, o paciente tem uma doença hematológica associada, às vezes o paciente tem um tratamento oncológico em andamento, sem previsão de alta desse tratamento oncológico. Às vezes o paciente teve embolia pulmonar de repetição, ou já teve trombose na perna e agora teve uma embolia pulmonar, sem etiologia definida, sem definição do que causou definitivamente. Então, nestes casos, pode-se considerar um tratamento a longo prazo, a vida inteira. O que eu quero fazer de adendo aqui? Esse vídeo ficou um pouco longo porque realmente é um tema tenso. Mas o tratamento o paciente deve ser acompanhado por um clínico geral, se for o caso, ou por um pneumologista, e a gente sempre tenta ouvir a opinião de um hematologista, porque muitas vezes eles têm uma visão muito ampla do que poderia estar causando a embolia pulmonar naquele paciente, e às vezes a família também tem que ser investigada. Beleza? Então é isso. Como eu falei, esse aqui é o canal do YouTube do Pneumo Saúde. Eu sou Graziela Rioga, médica, ouropretana, com muito orgulho. Quando vocês puderem vir visitar minha cidade, ela é maravilhosa. E tô fazendo esse vídeo hoje. Hoje é 28 de janeiro de 2023. Eu espero que ajude você e outras pessoas a respirar melhor. Beleza? Se inscreve aqui no canal, dá um like e me siga nas minhas redes sociais, @Pneumo Saúde no Instagram e Pneumo Saúde no podcast, disponível no Spotify e Anchor. Até mais. Tchau.